Olá, eu sou a Deuseni e hoje eu vou apresentar para vocês um pequeno vídeo sobre respiração celular. Lembro que esse assunto não é muito comum aos alunos de oitavo ano, porque ele é representado por muitas fórmulas químicas, principalmente no segundo ciclo da respiração, e que são fórmulas que são vistas com mais precisão a partir do nono ano, né? Mas eu fiz um pequeno resumo, porque o assunto é muito lindo, muito interessante, e eu tenho certeza que você vai gostar. Conforme a gente já tem disposto em conteúdo, eu lembro a vocês que o processo de respiração celular, ele acontece por meio orgânico, né? Onde as moléculas orgânicas são oxidadas, né? E ocorre a produção de ATP, adenosina trifosfato de adenosina. Pode ser lido também ao contrário, né? Então, assim, esses processos acontecem em três etapas importantíssimas, onde uma delas é a glicólise, né? Até trouxe aqui assim para ter as palavras-chave para a gente falar sobre cada uma. A glicólise, quando fala em glicólise, tem que lembrar de açúcar, né? Ela é representada pela glicose, né? O início da quebra. Nesse processo, a glicólise anaeróbia, né? Tem alguns nomes científicos que eu ainda tenho dificuldade para pronunciar. Por que ela é anaeróbia? Porque ela não precisa de oxigênio para sobreviver durante esse processo, né? São seres anaeróbicos são seres que, quando há presença de oxigênio, eles morrem, né? Então, nesse processo, a nossa célula ela ainda não tem oxigênio. A glicose ela tem a fórmula química C6H12O6, né? Que se transforma devido à presença dos líquidos citosol da nossa célula, ela acontece lá a primeira quebra. E nessa quebra, essa molécula ela se transforma em duas moléculas, C3H6O3, né? Então, já é importante começar aí. Se houve quebra, é porque começou a reação. Nessa etapa dessa quebra, começa a dar um pouco de energia à célula, que é o ATP, né? Então, essa sigla tem nome também. Então, essa adenosina trifosfato, né? O trifosfato de adenosina acontece aí no segundo processo, né? Dos 10 processos que acontecem dentro da nossa célula, até a gente ter essa transformação orgânica em oxigênio para ser distribuída por o nosso corpo através da circulação sanguínea, né? Então, esses dois processos, ácido pirúvico é a primeira quebra, depois vem o ATP, e o ATP ele transforma essa substância no NADH, ou seja, em elétrons, né? Então, quando fala em elétrons, lembra energia, não é? Então, começa aí. Nós temos íons negativos, que são elétrons, e cátions, que são positivos. Então, acontece 4 íons e 4 cátions dentro da nossa célula durante esse processo. Depois lá do ácido pirúvico, do ATP e do NADH, nós temos o ciclo de Krebs, né? Ele é o segundo processo da nossa respiração, ou seja, a segunda fase do nosso processo. O ciclo de Krebs eu não vou aprofundar muito, porque tem muitas fórmulas, então aqui tem muita parte química, né, que a gente não viu ainda. Vai começar a ver isso profundamente a partir do nono ano. Mas essa parte acontece na mitocôndria. Eu já adiantei para vocês quando a gente estudou as células que a mitocôndria era a organela responsável pela formação de energia, né? Então,
aqui dentro vai ter essa oito quebras acontece dentro desse ciclo, né? E a gente vai ver só um pequeno detalhe sobre o ciclo de Krebs ou ácido cítrico, né? Aqui dentro desse assunto, eu até separei aqui para nós o ácido oxalacético. Por quê? Esse ácido aqui a gente chama assim, que é o nome científico, né? E carinhosamente a gente chama ele de ácido lático. Deixa eu te contar uma situação em que há uma grande produção de ácido lático. Quando nós fazemos exercício de esforço ou fazemos algum tipo de atividade que pode levar muito tempo ou esforçar demais, acaba que essa produção ela é muito rápida, né? E aumenta muito a quantidade desse ácido nos nossos músculos e a gente sente dor, muita dor, né? Tem pessoas que caem, outros não conseguem continuar a atividade, né? Porque a dor é muito intensa, né? Então, esse ácido lático que causa essa dor, quando ele entra em grande quantidade nos nossos músculos. Outro tipo de energia aí é o GTP, né? Ou seja, esse GTP tem a ver também com energia, lá junto com o ATP. Então, nós temos o GTP, né, que é a energia, é trifosfato de guanosina, e temos a ATP, né, que é o trifosfato de adenosina. Então, elas são bem próximas das outras e as duas têm a ver com a energia de quebra, né? Então, por último, nós temos a terceira etapa, que é fosforilação oxidativa, produção de ATP, condução de elétrons, NDH e no FADH. Fosforilação oxidativa, né? Então, esse é o processo 3, o último processo da nossa respiração. Aqui, os nossos elétrons se encarregam aí da produção de oxigênio e de retirar da célula esse oxigênio pronto através da corrente sanguínea e distribuir por nosso corpo. Lembro a vocês o seguinte, depois que acontece todo esse processo, então essa molécula de glicose que tinha lá na nossa célula, ela já transformou em 26 ou 28 moléculas. Quando chega no processo, no último, aqui na terceira fase, né, quando ela finaliza totalmente o processo, pode chegar até 32 moléculas de oxigênio presente na célula, né? E que é distribuído por nosso corpo através da nossa circulação sanguínea, como já foi mencionado anteriormente. Então, o NDH e no FADH tem a ver também com o ciclo de Krebs, que são 8 processos que acontecem lá. Aqui nessa última é mais a junção disso tudo, né? A finalização e distribuição. Lembra vocês o seguinte, a energia que a gente gasta, ela é bem intensa. Então, essa célula passa por um processo rápido de reformulação, de transformação dessas substâncias em oxigênio, de distribuição para o nosso corpo. Então, nem sempre quando nós estamos cansados ou desanimados, a gente está com preguiça. Às vezes, esse meio que o nosso corpo assume de ficar um pouquinho mais quieto, é só para a gente repor a energia que a gente perde durante nossas atividades, né? Então, as atividades celulares transformam a gente em algum trabalho físico, né? Um trabalho físico também. E esse trabalho, às vezes, gasta muita energia, queima nossa reserva de açúcar e a gente entra em um pouquinho em decadência. Na verdade, é simplesmente o nosso corpo se dando um tempo para poder manter o nosso equilíbrio. Espero que você tenha entendido. Em breve voltaremos com mais assuntos. Muito obrigada.